Então vamos para mais um exercício, né? Mais um exemplozinho aí, né? Esse exercício aqui eu quero comentar algumas coisas sobre ele, tá? Mas antes, tenta resolver. Perceba que você tem uma equação aqui bem interessante, né? Onde você tem coeficientes agora variáveis. Geralmente, EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes variáveis dão dor de cabeça, né? Dão trabalho. E aqui você ainda tem um f de t que associa um polinômio com uma exponencial. Então você tem um p de x e uma e elevado a x multiplicando, tá bom? E aí, consegue resolver esse problema? Tenta aí, pausa o vídeo e pensa um pouco sobre a solução. Antes disso, eu quero reiterar que esse exercício também foi retirado do livro Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, do Boyce e do de Prima, tá? Esse é de longe um dos 5 melhores livros de equações diferenciais para se usar nos cursos de graduação aqui no Brasil. Na descrição você encontra um link que te leva diretamente para o site onde você pode comprá-lo. Tá? Você pode comprar esse livro, tem a versão digital e a versão física. Se você está cursando matemática, engenharia, é um livro obrigatório para você ter na sua biblioteca, tá? Para consultas futuras aí, e até mesmo para estudar. Se você for um autodidata da matemática, então, esse é um livro definitivo para uma introdução às equações diferenciais, tá bom? Ele inclusive traz partes também da abordagem qualitativa das equações diferenciais, ok? Chega de papo, vamos resolver o nosso problema então. Bom, agora nós temos uma EDO com coeficientes variáveis, tá? Aqui um forçamento que tem um produto de um polinômio com uma exponencial, tá bom? E, mais uma vez, seguindo os conselhos do mestre George Polya, uma estratégia bem feita é o segredo para se solucionar um problema matemático. Nesse caso, um problema que demanda um pouco de experiência para não cair em algumas ciladas e até enxergar algumas coisas interessantes sobre ele. Bom, como estamos falando de uma EDO linear de segunda ordem, a estrutura da solução é a mesma de sempre, né? A solução da equação homogênea associada somado com uma solução particular da EDO linear de segunda ordem. Aqui, como temos coeficientes variáveis, a solução geral da equação homogênea associada, eu vou precisar encontrar uma y1 de t, eu não tenho método para isso, eu vou ter que fazer isso de uma forma analítica aqui, então cada caso é um caso, e aí depois, obtendo essa y1, eu uso o método da redução de ordem para encontrar y2. Para yp, eu vou usar o método da variação dos parâmetros. Aqui não tem escolha, mesmo que eu tenha um produto de um polinômio com uma exponencial, ou seja, a minha f de x é um produto de funções contínuas em todo o conjunto dos números reais, por consequência, essa f de t também é contínua em todo o conjunto dos números reais, eu não posso usar o método dos coeficientes indeterminados. Então aqui é a primeira escorregada que geralmente os alunos cometem. Não pode usar coeficientes indeterminados, por quê? Porque a sua equação tem coeficientes variáveis. Por isso a nossa estratégia vai ser essa. Vamos encontrar YH, encontrando primeiro a Y de t, que é uma solução particular da equação homogênea associada. O que seria a minha equação homogênea associada? Tiro isso e coloco zero no lugar. Então eu quero encontrar ela. Como é o que nós vamos pensar daqui a pouco. Depois, método da redução de ordem para encontrar y2. Por fim, método da variação dos parâmetros para encontrar yp. Não é necessário usar o princípio da superposição. Vamos lá, então. Para encontrar o y1, a gente vai fazer uma observação bem interessante. Observe que a soma dos coeficientes dessa equação é igual a zero. Vamos pegar os coeficientes. Primeiro, x. Vamos somar mais, segundo coeficiente, menos 2x mais 1, mais x mais 1, ok? Olha o que está acontecendo aqui. O que nós temos? Você tem x menos 2x menos 1 mais x mais 1. Menos 1 com 1 zerou, ok? Aqui você tem x com x vai dar 2x, 2x menos 2x zerou. Então a soma dos coeficientes é igual a zero. Qual equação nós queremos resolver nesse primeiro momento? X, y duas linhas, menos 2x mais 1, y', mais
x mais 1 y igual a zero. Por quê? Porque estamos encontrando a y1 de t, que é a parte da minha solução da equação homogênea associada, que é C1 y1 de t mais C2 y2 de t. Estamos tentando encontrar essa, tá? Bom, como vocês viram, os coeficientes são zero. Então pensa o seguinte, olha só. Se eu tivesse uma função, aqui na verdade y de x, né, não é y de t, desculpe. Onde eu falei x, onde eu falei t, entenda-se x, tá? Então onde eu falei t, entenda-se x. Se você tivesse uma solução y de x que fosse igual à sua primeira derivada e que fosse igual à sua segunda derivada, eu encontraria uma solução dessa equação. Por quê? Porque eu colocaria essas funções que são iguais em evidência, ó. Então vamos lá, vamos supor que eu tenha uma função que seja igual às suas duas derivadas. Então o que eu teria é x, y de x, menos 2x mais 1, y de x, mais x mais 1, y de x, igual a zero. Eu poderia colocar o y de x em evidência, né, e ali ele estaria multiplicando a soma dos coeficientes, que é zero. Então eu encontraria uma solução da minha equação. Ou seja, uma solução dessa equação aqui é uma função que seja igual às suas duas primeiras derivadas. Tá? Então, ó, motivados por isso, nós queremos uma solução y de x cujas derivadas de primeira e segunda ordem sejam iguais a ela mesma. Uma função clássica onde isso ocorre é e elevado a x. Derivada é igual a elevado a x. A segunda derivada também é elevada a x. Então, com isso, nós encontramos uma solução particular. Antes da gente partir para o y2, né, que vai formar a segunda parte da minha equação, a segunda parte da minha solução da equação homogênea associada, eu quero fazer uma observação aqui. Observe que essa equação homogênea, ela sempre tem como solução particular y de t igual a zero, a solução identicamente nula, né? Também chamada de solução trivial, tá? Essa solução particular, ela não forma CFS com nenhuma outra. Por quê? Porque se você for calcular o Wronskiano de zero com qualquer outra y2, você terá 0, y2. 0, que é a derivada de zero, e a derivada do y2. Né? Aqui eu estou colocando de t, mas é x, tá? Onde eu coloquei t é x, é o hábito. Perceba que você tem uma coluna toda zero nesse determinante. Então você sabe que esse determinante é zero. Tá? Então ele é zero independente do valor de t, ele é zero para todo t. Ok? Isso significa que esse conjunto, que esse par de soluções não forma um conjunto fundamental de soluções dessa equação homogênea. Isso é muito importante de observar, tá? Nesse caso. Bom, vamos seguir então. Encontrada a y1, que é elevada a x, vamos encontrar a y2. E para isso nós vamos usar o método da redução de ordem, tá? Para quem não se lembra como que usa o método da redução de ordem, tem uma aula só sobre o método da redução de ordem aqui no canal. Vou deixar linkado para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Mas a ideia é a seguinte. Dada a y1, né, nós já temos a y1, a nossa y1 elevada a x. Dada essa y1, eu consigo encontrar uma outra y2 que vai ser igual a y1 que multiplica a integral de u de x dx, onde u de x é igual a e elevado a menos integral de p de x dx, dividido pela y1 de x ao quadrado, tá? Então essa daqui é o nosso método da redução de ordem. Você vai calcular esse u, depois integra ele e multiplica pela y1. Você encontra uma y2 que já forma um CFS, já forma um conjunto fundamental de soluções da sua equação homogênea associada. Só que aqui tem um detalhe importantíssimo. O que vem a ser esse p de x?
O P de x é o coeficiente da primeira derivada na equação geral homogênea, tá? Então, ele é esse coeficiente aqui. Só que você tem que sempre observar um detalhe. Para que a gente use o método da redução de ordem, o coeficiente da minha primeira derivada sempre tem que ser 1. Então, aqui nessa equação, né, na equação que nós temos, xy duas linhas menos 2x mais 1 y' mais x mais 1 y igual a 0, nessa equação a gente vai ter que dividir ela toda por x. Tá? Então, para aplicar o método da redução de ordem, essa equação vai ter que ser reescrita como y duas linhas menos 2x mais 1 sobre x y' mais x mais 1 sobre x y igual a 0. E aí, esse daqui vai ser o meu P de x. Então, é ele que vai vir aqui para dentro. Logicamente, esse sinal com esse vai ficar positivo, né? Então, ele vai vir aqui para dentro, eu vou calcular a integral disso. Vou calcular e elevado a essa integral, vou dividir por y1 ao quadrado, que é elevado a x, então você vai ficar com e elevado a 2x aqui, né? E aí você vai jogar esse u de x na integral, calcular a integral e depois multiplicar por y1 de novo. E aí você vai encontrar y2. Em resumo, esse é o método da redução de ordem. Expliquei aqui rapidamente, relembrei, nem expliquei, né? Relembrei ele aqui rapidamente, como que usa-se ele. Se você não domina, não lembra como é, quer uma explicação um pouco mais detalhada, insisto que tem a aula do método da redução de ordem linkado aí para você, tá? Na descrição. Então vamos lá, vamos ver como que vai ficar esse método aí, como que vai ficar a aplicação desse método da nossa y2. Então, usando o método da redução de ordem, nós vamos encontrar que a nossa y2 vai ser escrita dessa forma, onde o nosso u de x é encontrado através disso. Como eu disse, esse negativo a gente joga para fora e fica positivo. E aí aqui você tem uma coisa bem interessante. Vou conversar de cá. Conversar sobre essa integral. Essa integral você pode resolver ela assim, ó. Separa, né? 2x sobre x mais 1 sobre x dx. E aí você fica com integral de 2 mais 1 sobre x dx, que é 2x mais ln do módulo de x. Tá? Aqui eu vou colocar o módulo simplesmente para garantir a existência do ln. Depois que, se a gente não tiver mais o ln, eu vou tirar ele. Tá ok? Isso aqui é bem importante. Teria um mais constante aqui na frente. Mas como a gente quer só uma primitiva, nós não vamos considerar a constante de integração. Então vamos vir para cá. Então isso aqui ficou e elevado a 2x mais ln do módulo de x, que é igual a e elevado a 2x vezes e elevado ao ln do módulo de x. Né? Isso é propriedade de potência. Tá bom? Bom, mas agora vamos olhar para o todo. Vamos olhar para tudo. Então, o que, que você tem agora no todo? E elevado a 2x vezes e elevado a ln de x, e elevado ao ln do módulo de x, dá a identidade, porque você tem uma função composta com a sua função inversa. Então, dá o x, né? Seria módulo de x, mas eu vou considerar somente o positivo aqui nesse caso. Poderia considerar o positivo ou o negativo. Lembra? O módulo de x é x se o x for maior que zero, ou menos x se o x for menor que zero. Então, eu vou considerar a parte positiva, porque como eu quero só uma solução particular, né, eu posso fazendo essas considerações. Então, x dividido por e elevado a 2x. Bom, multiplicando e dividindo, simplifica, fica x. Então, esse daqui é o nosso u de x. Então, agora o que eu faço? Eu vou jogar ele na integral. Eu vou jogar ele nessa integral aqui. Ó. Então, eu vou ficar com e elevado a x vezes a integral de x. Ó, ou seja, y2 de x e elevado a x vezes a integral de x. Tá bom? A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, o nosso y2 é essa aqui. X ao quadrado elevado a x. Não seria necessário eu calcular o Wronskiano para verificar se essas duas y e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. Mas,
como eu vou precisar no método da redução de no método da variação dos parâmetros para encontrar yp, eu vou acabar calculando ele, tá? Então aqui, ó, logo, só para concluir, a solução da equação homogênea associada, que é essa daqui, vai ser C1y1, que é e elevado a x, C2 x ao quadrado e elevado a x. Aí você pergunta para mim assim, mas por que você não colocou sobre 2? Porque o sobre 2 eu englobei nessa constante. Você teria K2 x quadrado e elevado a x sobre 2. Eu considerei que K2 sobre 2 é C2. Então, C2x quadrado elevado a x. Ok? Por quê? Porque eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar y de x igual a e elevado a x e y2 de x igual a x ao quadrado elevado a x. Bom, então agora a gente tem que calcular o Wronskiano, né? Lembrando que o Wronskiano aqui nesse caso vai ser e elevado a x, x ao quadrado elevado a x, e elevado a x que é a derivada, e 2x elevado a x mais x ao quadrado elevado a x, que é a derivada desse segundo. Calcula aqui o determinante, né? Então você vai ter exatamente 2x elevado a 2x. Pode calcular esse determinante aí que vai dar certo, tá bom? Por quê? Porque o que você vai ter? Produto da diagonal principal, 2x elevado a 2x, porque você vai ter o produto desse elevado a x com esse elevado a x, mais x quadrado elevado a 2x. Mesma coisa, o produto daqui com esse. Produto da diagonal secundária, menos x ao quadrado elevado a 2x. Então aqui você vai simplificar esse e vai sobrar somente 2x elevado a 2x, como a gente tem aqui. Ok? Então vamos lá agora, método da variação dos parâmetros para encontrar o yp. Tá gostando da nossa aula? Se tiver, não se esquece de dar aquele like aí na aula, dar o like no vídeo, inscrever no canal e ativar as notificações. Então agora vamos usar o método da variação dos parâmetros. Para quem não lembra, né, o método da variação dos parâmetros, nesse caso, encontra a nossa yp, que é menos y1 integral de y2 f de x dividido pelo Wronskiano mais y2 integral yf de x dividido pelo Wronskiano. Aqui você tem que tomar aquele cuidado novamente. O seu f de x é isso dividido por x, porque o método da redução de ordem só se aplica quando o coeficiente da sua segunda derivada é 1, então você precisa dividir toda a equação por x. Bom, na hora que você substituir tudo aqui, né, o y1, lembrando, e elevado a x, y2, x quadrado e elevado a x, tá? Wronskiano, 2x elevado a x, né? E o nosso y, o nosso f de x, esse termo todo dividido por x, tá bom? Na hora que você jogar tudo isso e refinar a sua integral, você vai ficar com essas duas integrais aqui para serem solucionadas, tá? E aí você percebe que você vai conseguir fazer uma simplificação nelas, né? Então esse x vai simplificar com esse x, esse elevado a 2x simplifica com esse elevado a 2x, né? Aqui, esse e elevado a 2x simplifica com esse e elevado a 2x, né? E aí você tem um e elevado a x, multiplicando x quadrado mais x mais 1, nesse caso dividido por um x ao quadrado. Que aqui você vai ter que trabalhar com cada caso especificamente, tá bom? Eu vou trabalhar aqui de uma forma mais direta, né, para que a gente não se preocupe tanto com essas integrais, né? Você consegue fazer isso aí como exercício. Na lista de exercícios linkada aí tem ela feita em detalhes, tá? Essas integrais feitas em detalhes. E aí está exatamente o que a gente falou, que ia sobrar, né, depois das simplificações, tá? E na hora que você fizer as integrais, você vai sobrar com x elevado a 2x. Então esse vai ser o meu yp. Uma questão de tempo aqui e não ser o nosso objetivo, não vou entrar nos méritos das resoluções dessas integrais, tá bom? Então esse é o nosso yp. Agora, somando com a nossa equação, a nossa solução da equação homogênea associada,
nós temos aí a solução geral da nossa equação diferencial de segunda ordem, que era objeto do nosso estudo, tá bom? Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe essa aula com seus colegas, se inscreva no nosso canal para sempre receber o que a gente está colocando aí sobre matemática. Se quiser apoiar e agradecer ainda mais, se essa aula te ajudou bastante, faz um Pix para nós, qualquer valor, a chave Pix está aí, ou então na descrição, ela está lá se você quiser copiar. E antes de sair, não se esqueça que na descrição tem links para o nosso site com todo o conteúdo sobre a EDO de segunda ordem linear, com várias listas de exercícios resolvidos totalmente gratuitos, tá bom? Agora no finalzinho eu vou deixar para vocês um vídeo explicando como você usa o nosso material no site para você encontrar tudo que você precisa lá. Bom, para vocês, como que você acha esse conteúdo lá no nosso site, no matematicasimplificada.com. O link do site está aí na descrição, mas digitando matematicasimplificada.com, você vai para esse site onde nós disponibilizamos para você todo o conteúdo gratuitamente sobre matemática universitária. Então aqui você tem tópicos como cálculo diferencial, equações diferenciais, teoria de Fourier, transformada de Laplace, estatística e probabilidade, funções analíticas complexas e matemática financeira. Também uma seçãozinha aqui sobre tabelas e listas de propriedades matemáticas. Nosso conteúdo da aula de hoje você encontra na aba Equações Diferenciais, onde você tem todo um conteúdo de equações diferenciais que é ministrado num curso de graduação nas mais diferentes áreas. Então, DO de primeira ordem, né, todos os assuntos aqui com listas de exercícios resolvidos, tá bom? E também as EDOs de segunda ordem, que começa aqui no nosso capítulo 4, e em cada link desse em azul você tem um artigo com teoria, né, ou então com listas de exercícios resolvidos. Okay? Então aqui você ainda tem transformada de Laplace, né, tudo de transformada de Laplace, aplicações da transformada de Laplace, soluções de equações diferenciais ordinárias por séries de potência, ou seja, todo aquele conteúdo que você trabalha no curso de equações diferenciais. Aqui nós temos ainda uma bibliografia sugerida, tá? Onde se você clicar em cada um desses links, você vai ser redirecionado para o nosso artigo. Outra coisa que eu quero falar bem importante aqui do nosso site é esse íconezinho aqui do WhatsApp, onde você pode pedir ajuda com seus trabalhos, orientação nos estudos, né? E também aulas particulares remotas, né? Aulas particulares à distância que nós fazemos aí nos horários que for melhor para você. Então é só você clicar aqui, escanear o código e você entra em contato imediatamente comigo pelo WhatsApp, ok?